anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos, Arquidiocese de Belo Horizonte, região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Apresentando Padre Joaquim Augusto de Carvalho. Caríssimos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Quaresma estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai lavar-te. E lavei-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, e ele é o maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinha medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi isso que seus pais disseram: É maior de idade, interroga ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já vos disse, e não escutastes.
Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tomar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? Então, no entanto, ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu está vendo aquele que está falando contigo? Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então lhe disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizeis, nós vemos, os vossos pecados permanecem. Palavra da salvação. O Evangelho nos convida a refletir sobre a luz divina que se manifesta na história humana. Deus se revela ao mundo de modo original e surpreendente. É soberano em suas decisões e não se deixa levar pelas aparências. Nas pessoas pobres e frágeis, ele manifesta a grandeza do seu amor. Deus envia seu Filho ao mundo como expressão máxima de sua bondade. Jesus solidariza-se com as pessoas necessitadas e oferece-lhe vida saudável, íntegra, cura a cegueira, liberta o ser humano de toda espécie de opressão e ilumina o caminho dos que se encontram desorientados, perdidos. Somente a experiência pessoal com Jesus ressuscitado nos faz enxergar as coisas que antes não enxergávamos, apesar de nos considerarmos muitas vezes pessoas bem informadas ou bem esclarecidas. O cego de nascença simboliza o povo que nunca tomou consciência da sua própria condição de oprimido e por isso não chegou a ver a verdadeira condição humana, objetivo para qual Deus o criou. A missão de Jesus e dos que acreditam nele é mostrar essa possibilidade a partir de uma prática concreta, mais do que com palavras. As coisas mais expressivas e essenciais à nossa felicidade estão escondidas dentro de nós. E só o amor misericordioso de Deus nos fará vir à tona, nos faz ver e enxergar. O cego, como dito acima, é a personificação de um povo que é chamado a ver a realidade de forma crítica. A fé deve iluminar essa transformação. A conversão é progressiva, assim como o exemplo do cego neste texto do Evangelho, que vê em Jesus aquele homem, em seguida é um profeta, e só mais tarde reconhece Jesus, o Salvador. Eu creio, Senhor. A questão que nos vem é: por que muitos não querem ver? Por que muitas pessoas não querem enxergar? Medo das consequências, ignorância, alienação, comodismo, preconceito.
Ver além da verdade oficial é perigoso. É desafiar a ordem estabelecida, gerar polêmica. Enfim, podemos dizer, o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso que Jesus veio fazer. A história do cego de nascença vem nos mostrar que o pecado nos deforma e nos deixa na ignorância e na escuridão. Porém, a ação da graça e da bênção de Deus sobre nós revela ao mundo as suas obras de libertação das nossas deficiências. Por isso, no batismo, somos lavados do nosso pecado e da nossa escuridão. Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma ótima semana para você e toda a sua família, com as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos.